meninas, que saudade de vocês! Como vocês estão? Animados para mais uma aula de evangelização? Eu, Tia Ana Clara, estou muito animada, porque hoje vamos falar sobre um tema muito interessante e curioso também. Mas antes de revelar esse tema, vamos para o nosso hino e oração. Vocês já pegaram o copo de água? Se não pegaram, dê um pause aí no vídeo e corre lá para pegar, pois a água é alimento para o espírito. E assim como a gente sempre tomava a água fluidificada lá na nossa casa, temos que tomar aqui também, tanto depois da evangelização quanto também após o evangelho no lar, certo? Então vamos lá! A mediunidade em nome de Jesus é um caminho para alcançar a redenção. O trabalho pede dedicação, boa vontade é preciso, meu irmão. Médium é um instrumento para a comunicação entre o invisível e o mundo corporal. É preciso uma preparação, ser responsável e uma boa educação. É preciso uma preparação, ser responsável e uma boa educação. Vamos fechar os nossos olhos, nos concentrarmos, elevando os pensamentos lá no nosso Mestre Jesus. Senhor Jesus, mais uma vez aqui estamos para a realização da nossa aula de evangelização. Que o Senhor possa derramar sobre nós a Tua bênção, a Tua luz, pacificando o nosso interior, pacificando o nosso coração, nos enchendo de amor e nos enchendo da graça do Divino. Que o Senhor possa estar nos acompanhando nesse momento, facilitando assim a nossa compreensão, para que possamos estar praticando no dia a dia. E também, Senhor, estar conhecendo cada vez mais acerca da nossa religião, que é a doutrina espírita. Muito obrigada pela oportunidade. E possa então, Senhor, nos medicar, fortalecendo o nosso corpo e o nosso espírito, com a Tua palavra, a palavra do Evangelho, que edifica e fortalece. Muito obrigada mais uma vez, Senhor. Que assim seja. Agora vamos sim para a nossa aula de evangelização e descobrir qual será o nosso tema de hoje. Bom, o nosso tema de hoje vai falar sobre um dos 5 pilares do Espiritismo. Você sabe quais são os 5 pilares do Espiritismo? Tempo para pensar. E então, já pensaram? Eu vou revelar aqui os 5 pilares do Espiritismo e eu espero que vocês tenham acertado, hein? Primeiro, a crença na reencarnação, que é estarmos sempre retornando aqui na Terra com um novo corpo para estarmos expiando e passando por provas, para que dessa forma a gente possa estar evoluindo, estar aprendendo sempre mais. Segundo, a crença na imortalidade da alma. Isso significa que nós nunca vamos deixar de existir. Nós tivemos um começo, a partir do momento que nosso Pai Jeová nos criou, e vamos ser eternos, apesar de passarmos pelo processo da desencarnação, que é a morte do nosso corpo físico. O nosso espírito é eterno, ele vai viver para sempre. Terceiro, a crença na comunicação dos espíritos, que é a possibilidade que Deus nos deu de estarmos nos comunicando com pessoas que já desencarnaram. Quarto, a crença na pluralidade dos mundos habitados. Pluralidade significa vários. Isso mesmo, isso significa que não é só aqui na Terra que existe vida, não. O processo da reencarnação acontece em todo o universo, com toda a criação do nosso Pai Jeová. E quinto, a crença na existência de Deus.
Isso não poderia deixar de estar incluso nos 5 pilares do Espiritismo, não é mesmo? Bom, e então, o que vocês acham que vamos falar hoje? Qual será o nosso tema entre esses 5? Bom, acertou quem falou que o nosso tema da aula de hoje será sobre comunicação com os espíritos. Para a nossa introdução, vamos falar um pouquinho aqui o que é comunicação. Você sabe me citar um meio de comunicação? O que a gente utiliza para estar falando com uma pessoa que está longe, que está em outra casa, em outra cidade, em outro bairro, em outro país, que podemos estar fazendo uso? Temos o celular para fazer a ligação, temos a carta para estar mandando por meio do correio, ou então mensagem, e-mail pelo celular, que fazemos uso aí então, né, da internet. Temos também a videochamada, que nós estamos fazendo bastante uso nessa quarentena, principalmente para ter aulas, não é mesmo? Mais uma vez, a internet é que faz essa comunicação entre pessoas a longa distância. E a comunicação entre os espíritos com os encarnados, que somos nós. Qual que é o nome desse meio de comunicação? Se chama mediunidade. E mediunidade é justamente a pessoa que tem um dom espiritual dado por Deus, que é um compromisso, tá? A mediunidade é um compromisso. Todo médium tem o dever de estar trabalhando para Deus. E esse médium tem essa tarefa de mediar a mensagem entre o plano físico e o plano dos espíritos. E hoje vamos estar aprendendo aqui alguns tipos desses meios de comunicação por meio da mediunidade. Vamos então para a nossa dinâmica para estarmos compreendendo um pouco mais sobre como ocorre a mediunidade? Bom, para estarmos nós encarnados nos comunicando com pessoas que estão distantes de nós, fazemos uso de instrumentos, como nós já falamos, né? Como o celular, a internet, a carta, o jornal, o rádio, a televisão, tudo isso são instrumentos. E os espíritos utilizam um médium para estar passando a sua mensagem, a sua ideia. Então, o médium é um instrumento. E o que acontece? Como diferenciar uma pessoa com mediunidade e uma pessoa que não tem uma mediunidade? Primeiro, eu quero esclarecer que toda a humanidade tem um tipo de mediunidade que é chamada até mesmo de sexto sentido, que é a nossa intuição. A intuição é que a gente recebe ali uma comunicação bem sutil dos espíritos, em que eles estão lá soprando os nossos ouvidos, nos intuindo, nos inspirando para estarmos fazendo alguma coisa, tomar alguma certa atitude, fazer uma escolha, ir por um determinado caminho. E um médium, ele tem esse sentido mais apurado, que é chamado de mediunidade ostensiva. E então, cada médium vai ter um tipo de mediunidade, em que um dos seus 5 sentidos tem é mais apurado, é mais desenvolvido. Eu vou estar mostrando aqui para vocês algumas imagens, para vocês adivinharem qual é o nome dessa mediunidade. Primeiro, quero mostrar essa daqui, que é uma mão escrevendo. Vocês sabem qual que é o meio de comunicação que os espíritos utilizam por meio da escrita? Tempo para pensar. É a psicografia. Sabe como ocorre a psicografia? O espírito segura na mão do médium e escreve por ele. O médium, que é a pessoa encarnada, ele não sabe o que vai escrever, ele não escuta, ele não vê o espírito. Ele simplesmente deixa que a sua mão seja conduzida por ele. Muito bonito, não é mesmo? Vamos para uma segunda mediunidade. Esse
é a imagem que vai estar representando um outro tipo de comunicação entre os espíritos e os encarnados. Esse símbolo aqui significa que esse médium está ouvindo alguma coisa, então os seus ouvidos estão mais apurados. Estão apurados para os sons espirituais. Isso não significa que a pessoa ouve muito bem, não. Ela tem o dom espiritual de ouvir palavras que não são materializadas. Porque quando eu falo aqui e o som da minha voz se expande, em que todos conseguem ouvir, significa que ela está materializada. Agora, quando os espíritos falam, por eles estarem em outro mundo, o som não se materializa, porque eles são de uma condição, de um estado diferenciado. Mas os médiuns que têm a mediunidade de ouvir, eles têm esse sentido mais apurado, eles conseguem captar a mensagem por meio da sua audição. Você sabe qual que é o nome desse tipo de comunicação? Esse médium aqui é o médium audiente. Ele consegue ouvir as vozes dos espíritos. Agora vamos para uma outra imagem, que são os olhos. Que será? Qual será esse sentido? É o sentido da visão. Justamente são aqueles médiuns que conseguem ver os espíritos, conseguem ver as pessoas que já desencarnaram. Então, ele tem a mediunidade ostensiva adivinha o nome? Tempo para pensar. Da vidência. Isso mesmo, eles conseguem estar enxergando com os olhos espirituais, eles conseguem estar vendo o que nós aqui, que não temos a mediunidade ostensiva da visão, não conseguem enxergar, e isso graças ao dom espiritual. Uma outra tipo de mediunidade ocorre por meio dessa imagem aqui. O que vocês acham que é? Bom, é uma boca, né? Não é o sentido do paladar, exatamente, mas é a nossa condição de falar. E como que acontece a comunicação dos espíritos por meio desse símbolo? É quando os espíritos utilizam as nossas cordas vocais para estar se manifestando, para estar transmitindo a sua mensagem. Vocês sabem qual é o nome dessa mediunidade? Qual é o nome desse meio de comunicação com os espíritos? Tempo para pensar. É chamado de psicofonia. Isso mesmo, muito interessante, não é mesmo? Então, com esses 4 tipos de mediunidade, que são mediunidades mais recorrentes, nós aprendemos um pouco mais hoje sobre os meios de comunicação que os espíritos utilizam para estar se manifestando aqui no nosso mundo, nos dando instruções, orientações, emitindo mensagens. Gostaram da nossa dinâmica? Vocês conseguiram adivinhar o nome dos tipos de comunicação entre os espíritos e o nosso mundo? Eu espero que sim. Espero que vocês tenham aprendido. E antes de finalizarmos, eu quero passar algumas outras instruções. Porque a mediunidade, ela não ocorre só com os adultos, não. Ela começa a se manifestar desde pequenos, desde a sua idade. Então, se você acabou ouvindo um espírito, vendo, ou recebe ali uma mensagem, fala alguma coisa que não foi você que quis falar, pode ser uma mediunidade se manifestando. E quando isso ocorrer, você deve orar ao nosso Pai Jeová para ele estar te auxiliando nesse processo de estar descobrindo a sua mediunidade e assim utilizá-la para o bem. Não é preciso ter medo dos espíritos, pois eles vêm com um propósito.
ou para pedir ajuda, ou para te ajudar. Então, se for um espírito querendo ajuda, ore, converse com ele. Fale sempre assim: Espírito, meu querido amigo, o nosso Mestre Jesus, ele quer te ajudar. Ore a ele que você vai conseguir a sua ajuda. Eu vou estar orando por você também. Faça sempre essa comunicação para estar tendo essa amizade com o plano espiritual, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Lembrando sempre que a comunicação que você quer se comunicar com os espíritos, você chama pelos espíritos, deve ser sempre feita em uma casa espírita ou então rodeada de pessoas com um propósito no bem, tá bom? Nada de chamar os espíritos por brincadeira, pois você pode acabar atraindo um espírito brincalhão que vai querer te dar um susto, tá bom? Então, vamos ter aí a consciência, ou seja, entender que a comunicação com os espíritos é um trabalho sério e que é preciso ter sempre muito respeito, certo? Que vocês possam ficar na paz do nosso Mestre Jesus. Vamos agora para o nosso hino e em sequência a nossa oração de encerramento. Um dia eu sei que o mundo há de sentir que assim não pode ser, sem amor e sem paz. Cantar, sorrir, pensar num mundo bom é ser uma criancinha, é brincar de ser feliz. Deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Cantar, sorrir, pensar num mundo bom é ser uma criancinha, é brincar de ser feliz. Deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Senhor Jesus, mais uma vez finalizamos a nossa aula da evangelização e pedimos, Senhor, que possa estar nos abençoando, nos fortalecendo, que esteja conosco em nosso dia a dia, para estarmos sempre colocando em prática os ensinamentos que recebemos. Peço, Mestre Jesus, que possa estar fortalecendo e edificando todos nós, para dessa forma buscarmos sempre um caminho de luz, sempre um caminho para nos tornarmos homens de bem, praticando o Teu Evangelho, ensinando ao próximo, ajudando ao próximo a estar também no caminho reto da Tua Palavra. Muito obrigada por tudo, obrigada aos irmãos benfeitores pelo auxílio, por estarem sempre nos ajudando a fazer as escolhas corretas. Mais uma vez agradecemos e que possamos ficar na santa paz do nosso Pai Jeová. Que assim seja. Foi maravilhoso o nosso encontro. Espero que tenha sido para vocês também. Até uma próxima!